Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. E o tema da nossa entrevista será dessecação da soja para antecipação da colheita. Henrique, mais uma vez é ótimo, não é bom não, é excelente ter você aqui comigo. Boa tarde, Divino Ronaldo, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Morada do Sol. Cara, e aí, como é que estão os fatos e os mitos? Tá bombando, hein? Tá bombando. É um quadro que eu gosto muito de fazer. Você sabe que faz você buscar novas informações, buscar outras opiniões, outras formas de pensar, para depois você gerar a ideia que nós gostaríamos de levar para dentro do quadro. E tem que estudar, né? Sempre, sempre. Muito bom, vamos falar de dessecação. Quando é que começou essa história de dessecação? Divino, isso é uma prática na cultura da soja realizada há muito tempo, né? Basicamente, quando nós não tínhamos sojas transgênicas, né, principalmente com a tecnologia RR, no passado nós tínhamos muita soja convencional que ao final do seu ciclo, a lavoura estava coberta de erva daninha. Então lá no passado, já mais distante, um dos grandes motivos da dessecação era para diminuir a massa dessa erva daninha junto às culturas da soja e facilitar a colheita. E aí, é lógico, com a evolução da agricultura, a introdução da segunda safra, né, ainda mais aqui na nossa região, que tem uma avidez enorme aí pela segunda safra, a antecipação da colheita da soja para liberar a área para a introdução da segunda safra se tornou bastante interessante. Aí você tem um melhor manejo de erva daninha, depois da introdução da biotecnologia, mas tem a entrada da segunda safra. Então esse ganho que atualmente nós conseguimos em torno de 3 até 7 dias de antecipação dessa colheita, são 3 a 7 dias que nós conseguimos introduzir uma segunda cultura, quer seja milho, sorgo, algodão, alguns agricultores feijão, que você consegue colocar dentro de uma janela ideal de plantio da segunda safra. Há um estudo interessante onde aponta que para cada dia que você antecipa o plantio do milho de segunda safra, você pode ter aí um ganho de até 53 quilos de milho por hectare. Né? Então existe essa correlação, quase um saco por dia, pensando em segunda safra, dentro daquela janela ideal. Daí, então, entendemos por que o agricultor quer tanto antecipar, fazer essa operação de antecipação de colheita, principalmente, para colocar a segunda safra. Então, é uma história antiga que vinha de manejo de planta daninha para colheita e depois migrou para uma segunda opção, aquilo que nós vivemos uma realidade mais atual. Mas mesmo nas regiões onde não é tradicional fazer plantio de segunda safra, faz também a dessecação? Faz sim. Faz, porque, olha, imagina o seguinte, quando nós estamos plantando a cultura da soja, olha o que pode acontecer. Dentro de um talhão, você tem diferentes tipos de solo. Então, você tem um solo mais argiloso, na baixada um solo mais arenoso, às vezes mancha de cascalho, mancha de laje. A forma como essa soja chega ao longo do ciclo por essas fases, nesses tipos de solo diferentes, faz com que ela tenha ciclos diferentes dentro do mesmo talhão. Outra situação que é muito comum, principalmente em anos onde a chuva não é muito frequente ou a chuva está um pouco irregular, é comum você, ao longo até mesmo da direção do plantio da lavoura, dentro de um talhão, parte do talhão pega uma chuva, a outra não. E isso pode representar 1 ou 2 dias a mais na velocidade de emergência. Esse 1 ou 2 dias a mais na velocidade de emergência, lá no final do ciclo, também vai aparecer. Então, muitas vezes, nós fazemos essa padronização da colheita, faz a operação da dessecação,
para que todas as folhas da soja caiam, haja uma secagem uniforme dentro do talhão dessas cultivares de soja, e aí então você consegue fazer uma colheita uniforme. Então, são N situações que levam a lavoura chegar de forma desuniforme dentro de um talhão. Então, quando você faz a operação da dessecação, você padroniza ela e isso facilita a sua operação. Pois é, mas a operação da dessecação, ela não é algo tão simples de se fazer. Tanto é que vira e mexe alguém está errando a mão, né? Exato. Existe um estágio fenológico correto para se fazer. E o mais importante que eu gostaria de trazer aqui para o nosso colega agricultor e também relembrar os nossos amigos agrônomos. Num passado não muito distante, nós tínhamos cultivares de soja com uma outra característica, com características bem diferentes. A grande maioria delas eram de ciclos determinados. Então, até a época do estágio em que a soja se encontrava, que nós recomendávamos a dessecação, era outro. Hoje, com essas cultivares mais modernas, essa dessecação está tendo que ser realizada um pouquinho mais tardio, com um grande número de sojas de ciclo indeterminado, ou seja, ela não floresceu apenas numa única vez, então ela floresceu, ela vem florescendo, vai crescendo, vai florescendo. Então nós temos vagens de soja, legumes de soja, ainda tendo a transferência de fotoassimilado da folha para o legume, para o grão. E isso faz que nós não possamos fazer uma dessecação muito antecipada. Por quê? Você vai ter grãos ainda, que nós chamamos de grão mamando, né? Preso ainda à vagem, recebendo fotoassimilado. Você faz essa dessecação em estágio errôneo, ainda com uma grande proporção desses legumes ainda verdes, com os grãos ainda presos ao legume, quais são as dificuldades? Matéria seca que poderia ser transferido para o grão não foi. Então você já começa a ter uma variação de peso de 1.000 grãos dentro do seu lote. Isso não é bom. Uma outra coisa que pode acontecer, aquele grão ainda verde, a planta sofre a dessecação, as folhas caem, há um acúmulo de clorofila no interior do grão. Nós temos duas consequências negativas com grãos esverdeados ou com alta concentração de clorofila ainda no grão. Dois grandes problemas. Para o produtor de semente, esse grão com clorofila no seu interior, esse grão guardado como semente, a validade dele, o prazo de validade dele em tempo de armazenamento é bem menor. Ou seja, você vai ter grãos que num prazo de armazenamento de 3 meses, se ele tinha um vigor de 90%, a chance dele cair para baixo de 80% é enorme. Você perde qualidade de semente. A outra situação, vamos para a indústria. A indústria esmagadora começa a receber grãos com grande quantidade de clorofila. Se é para óleo, ela vai ter que usar mais produtos para clarear esse óleo de soja. Então, aumenta o custo da indústria, o que também pode servir para ela como argumento de desvalorização do produto do sojicultor. Ou seja, são decisões que têm que ser tomadas, mas que têm que ser muito bem calculadas. Antes de eu partir para o comercial aqui, de quem é a decisão do momento correto de fazer essa dessecação? Ela é do técnico ou ela é do produtor? Eu pediria para que todo produtor tivesse um técnico para ajudar a orientá-lo nessa tomada de decisão. Então ela é compartilhada? Ela deve ser compartilhada. O conhecimento da variedade e o conhecimento da condição da área, onde o produtor pode auxiliar o técnico a levá-lo em diversos pontos dentro do talhão, para que, na média daquilo que você está enxergando no campo, você possa tomar a melhor decisão. É uma ação em conjunto. A gente falava antes do segundo bloco, então, do bloco anterior, a respeito dessa decisão compartilhada, né? E você falava da importância do técnico nesse processo. Divino. Essa é uma responsabilidade de ambos, né? Muitas vezes o agricultor tem aquela ansiedade da segunda safra de realizar, ter a reentrada
até mesmo para ele poder gerenciar a sua maquinaria, ele quer fazer uma aplicação muito antecipada. Nós temos redução na capacidade. Imagina, você já tem um material genético com todo o seu potencial produtivo expresso porque a soja já está em seu final de ciclo. E você perder por jogar fotoassimilado, ou seja, peso de grão na folha fora. Então, às vezes, até a presença do técnico ajuda a segurar essa ansiedade do agricultor. Então, vem o lado técnico com aquela expectativa da segunda safra. Eu entendo os porquês, já comentamos sobre a probabilidade de produtividade do milho a cada dia que se planta, mas também você ter a tua produtividade da soja garantida e jogar ela via dessecação, jogando a folha fora com toda aquela quantidade de fotoassimilado. Eu acho que tem que fazer muita conta nessa hora, por isso é uma decisão compartilhada. Além do que, o técnico é a melhor pessoa indicada. Ele tendo conhecimento dos estágios fenológicos da soja, fazendo um bom levantamento dentro do talhão, ele vai tomar a melhor decisão para se fazer esse momento. A dessecação, ela vai ajudar no manejo da erva daninha? Como eu disse anteriormente, no passado, muitas vezes a dessecação era feita justamente para facilitar a colheita devido à presença da erva daninha. Certo. Mesmo com a introdução da biotecnologia, nós não podemos esquecer que tem algumas ervas que escapam, tem algumas que naquela fase em que a soja começou a perder suas folhas, o sol entra para dentro da entrelinha, há o surgimento de novas ervas daninhas, ou seja, novas germinações. Quais são as ervas que hoje mais preocupam? Na nossa região tem aí o capim amargoso, né, que eu acredito que ele seja a erva daninha de maior preocupação de todos os agricultores. A buva vem na sequência, e aí vem as antigas, a velha trapoeraba, em algumas regiões aí perto de Caiapônia, por exemplo, a erva quente tem uma pressão violenta, e são ervas que ela pode ter sofrido uma falha de manejo, mesmo no pós-emergente, que está sobrando na área. Mas certamente capim amargoso é o que mais nos tem tomado conhecimento e busca de controle. A dessecação e o controle de pragas. Muito bem. Agora quem está falando já não é nem na parte de pesquisa, já é o Henrique que gera a recomendação para os meus clientes de assistência técnica. É muito comum, principalmente nas últimas, salvo aqueles que são produtores de semente de soja, nas últimas aplicações, ou a soja vai finalizando o seu ciclo, ele já deixa um pouco de manejar os percevejos da soja. Né? Então, quando você vai fazer a dessecação, você associar um inseticida eficiente para o manejo desse percevejo, se torna uma prática interessante. Porque, embora falamos que é percevejo da soja, eles também atacam a cultura do milho. E o milho, na sua emergência, na fase de plântula, atacada por percevejo, ele reduz o seu porte, reduz o potencial de crescimento dessa planta, ele injeta uma toxina que atrapalha em muito o desenvolvimento da cultura do milho. E quanto mais planta de milho for atacada, menor vai ser o potencial de produtividade dessa lavoura. E não podemos esquecer o seguinte: existe o percevejo barriga verde, que ele é uma praga que ataca a cultura da soja e ataca a cultura do milho. E se ele fazer uma perfuração, sugar uma plântula de milho, a chance que essa plântula vir a não produzir é enorme. E aí agora já até levando para os nossos amigos que não tem tanta relação com a agricultura. Uma cultura da soja, você tem no mínimo aí 340, né, até 500 plantas por hectare. No milho, nós temos 65, 68 mil, alguns híbridos, 58 mil plantas de milho por hectare. Então veja, o potencial de dano que esse percevejo tem, como é diferente da cultura da soja para a cultura do milho, em relação ao número de plantas por hectare. E se eu tiver um número grande de planta afetada por esse percevejo, nós vamos ter, certamente, uma forte redução de produtividade. Então, nesse caso, ele já está fazendo um manejo não visando apenas a soja, mas já olhando o milho lá na frente. Sempre. A agricultura ela é um ciclo. Né? Então, se eu fiz alguma coisa de errado na cultura anterior, a cultura que sucede na área
ela também será penalizada. Ela vai sofrer. Será penalizada. É interessante isso. Em relação a... Você citou anteriormente a questão da velocidade de colheita. Você viu que a minha voz está meio embargada, né? Meu amigo, você passou um perrengue grande por esses últimos dias. Para o pessoal que não está sabendo aí, às vezes, o que está acontecendo com esse cara? Gente, dengue mais Covid, tudo de uma vez só, então não é fácil não. Tentando me recuperar aqui, tem hora que a voz não sai, viu, Henrique? Tem hora que fica meio embargado. Eu te entendo. Mas vamos lá, você falava da velocidade de colheita e isso traz uma ansiedade para o produtor. Mas muitas vezes ainda tem um outro fator, aí eu imagino, né, que tem um outro fator que é a questão da irregularidade das chuvas, né? Bom, é outra questão extremamente importante nessa tomada de decisão, tanto pelo produtor como do técnico. Porque imagina, se eu realizo a dessecação na ansiedade de nós anteciparmos a colheita da soja em 3 até 7 dias, né? Imagino que eu tenho que estar de olho nas previsões meteorológicas. O que vai acontecer nos próximos 3 a 7 dias? 3 a 7. A 7. É aquilo que nós temos conseguido... O que é mais assertivo, né? Que é mais assertivo pela característica das variedades atuais. Pode ser que se eu subir para o Pará, por exemplo, que estão com cultivares diferentes, essa antecipação eu posso ganhar até 10 dias. É aquilo que eu vi lá em Paragominas esse ano. Esse ano não, o ano passado, desculpa. Né? Então nós conseguimos uma antecipação de 7 dias lá. Mas são situações diferentes devido às características das cultivares plantadas lá. Mas vamos lá. Aí o colega agrônomo, o produtor, pode até nos questionar o seguinte: Henrique, mas se nós fizermos a dessecação, se chover, o risco de eu perder a soja ele é maior? Na minha experiência, eu posso afirmar que não. Agora, quando eu tenho um talhão que vai chegando naturalmente, está num processo de chuvas, né? Então ela está chegando naturalmente, então eu passo por aquele processo de chuva normal. Quando eu desseco e eu padronizo o talhão, você imagina que todo o talhão, todas as plantas já estavam prontas para a colheita, não tem mais folha, não tem mais. Então ela está muito mais sujeita a essa pressão de um período longo de chuva. Então poderá começar a ocorrer aberturas de vagem? Poderá. Se era um material destinado para a produção de semente, indiferente se ela secou naturalmente ou não, ela vai perder qualidade. Não que a dessecação promova a perda de qualidade, mas é que você expõe a lavoura, ela como um todo, todas as plantas, a passar por aquele processo de incha, seca. E aí a qualidade vai se perdendo. E isso não só para semente, tá? Isso para grãos não vai mudar. Você tem perda de teores de proteína no interior daquele grão, porque uma vez que ele já se desligou da vagem, ele está respirando, ele é um organismo vivo. Ele está respirando. Se ele estiver respirando, ele está tendo processos metabólicos, está consumindo reserva. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Continuando ainda na questão da velocidade da colheita e aí de todos os fatores, né, que estão relacionados, a dessecação ela irá ajudar no processo, mas depende também de fatores externos, né? Exato, Divino. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando de realizar a dessecação e ficar de olho no clima. No clima. Exato. Agora, outra coisa que nós não podemos esquecer é, e a maquinaria? Qual é a capacidade desse produtor de colheita? Porque imagina o seguinte, se eu também faço uma dessecação antecipada e desseco uma área muito grande, e justamente na época, pelo menos é o histórico da nossa região, nas épocas de colheita, também ocorre uma alta quantidade de precipitação, e às vezes essa precipitação dura mais de um dia, que dificulta a reentrada da maquinaria de colheita no campo,
é importante ele avaliar qual é essa necessidade de volume de área que ele tem que dessecar. Então, muitas vezes, e é uma prática usual, a dessecação aérea, já aproveita a aeronave e faz um grande volume. E aí você tem soja, você tem um talhão que padronizou por todo, mas você não tem um volume de colheitadeira suficiente para aquela área e, como eu disse, de olho no meio ambiente, de olho no clima. E aí você começa a ter perdas ao invés do benefício do ganho da antecipação da colheita, porque o rendimento de operacional não é tão grande. Depois de feita a dessecação, esse processo aí, o Henrique, quanto tempo o produtor tem de janela para ele colher? Olha, esse tempo de janela, que nem eu disse, é mais em função para você evitar perdas, é se estiver ocorrendo chuvas. E aí, a cada chuva que ocorrer sobre essa soja, depois que ela já está padronizada, todos os grãos já estão desmamados, indiferente se foi feita a dessecação ou não, é o mesmo. Ah, tá. Isso não altera, Divino. Isso não altera. Agora, o que eu quero dizer é, às vezes eu estou com um grande volume de área que foi dessecada, mas eu não consigo, eu tenho minha capacidade de colheita 50 hectares por dia. Então, tudo é em função então, de volume de máquina com o meu potencial de colheita para aquilo. Então, às vezes, até essa dessecação dentro do talhão, ela pode ser escalonada. Ah, entendi. Então, olha, eu tenho um talhão que está na hora, está no estádio correto, que provavelmente nós vamos comentar um pouquinho mais à frente sobre o estádio correto. Então, eu tenho uma grande parte do meu talhão está no estádio correto de dessecação. Eu vou lá e faço naquele local. Por quê? Eu tenho um prazo, depois eu aguardo 1 ou 2 dias e termino de dessecar o restante do talhão. Isso nos dá além de garantir um aproveitamento maior daquilo que foi metabolizado pela planta e transferido para o grão, ou seja, produtividade. Além de eu garantir que eu não vou interferir na produtividade do potencial que está lá no campo, eu também tenho um escalonamento de colheita em que eu sei que aquele volume de colheitadeira que eu tenho, ou aquilo que a gente começa a falar é pés por hectare, né, que é a largura da plataforma das plantadeiras somados. Então eu tenho tantos pés, e com tantos pés eu consigo fazer tanto de área colhida a dia. Né? Então eu consigo fazer escalonamento. Então eu tenho inclusive um melhor aproveitamento da minha maquinaria sem diminuindo riscos. Esse que é o importante. Outra questão bastante importante que eu gostaria de ressaltar aos colegas agricultores e técnicos. Uma soja dessecada, um dos benefícios que nós temos é a velocidade de reentrada da maquinaria. Por quê? Se eu tenho erva daninha na área, essa erva daninha ela tem massa verde. Mesmo que se não sofreu dessecação, eu tenho massa verde. Se eu tenho massa verde, eu tenho umidade. Essa erva daninha colhendo junto com a soja, ela transfere parte dessa umidade das folhas, dos seus caules, para os grãos. Então aumenta a umidade do grão. Ou seja, na hora que eu for transportar da fazenda para o armazém e passar pela balança, eu estou transportando mais água do que grão. Ou um maior volume de água dentro do grão. Então a dessecação ajuda nesse momento. A erva daninha presente na área, ela também acumula orvalho. Ou seja, então o meu tempo de reentrada no dia seguinte para colher, quando eu faço a dessecação, se eu tenho toda a matéria seca, então minha velocidade de reentrada na área é maior. Então seria, se eu fosse entrar às 11 horas da manhã, me daria a oportunidade, na grande maioria das vezes, de eu entrar às 10 horas da manhã. Eu ganharia 1 hora a mais de colheita por dia. E essa 1 hora ela faz diferença? Nossa, imagina se 3 horas da tarde der uma pancada de água. Então, das 10 às 3, eu não trabalhei somente, seria 2 horas, mas 5 horas. Eu teria trabalhado 6 horas, em vez de 5. Isso, na época da colheita, faz muita diferença. O nosso colega agricultor sabe muito bem do que eu estou falando. Cara, são muitas variáveis. Quando a gente fala que a agricultura não é para qualquer um, talvez possa até dizer o seguinte: a agricultura está para todos, mas nem todos estão para a agricultura. É porque são muitas variáveis, são muitas coisas que tem que se calcular.
E eu tô falando em cálculo, eu tô calculando o seguinte, o nosso tempo aqui já foi para as cucuia também, né? Porque a prosa, quando é boa demais da conta, o tempo ele voa numa velocidade muito grande. E amanhã você topa continuar a falar desse assunto? Opa, vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar, porque tem muita coisa ainda para falar de dessecação, eu tenho certeza que o produtor está ligado com a gente agora, com certeza anotando dicas importantes, e a gente continua amanhã então, né? Falar nisso, você tem ido do Mato Grosso? Estamos no Mato Grosso. Estou falando com você aqui do Mato Grosso, estamos em Canadá. Eu nunca sei de onde eu falo com você, porque tem hora que você está no Mato Grosso, tem hora que você está no Pará, tem hora que você está... Então hoje você está no Mato Grosso, amanhã você continua no Mato Grosso. Amanhã continua no Mato Grosso. Só vou sair do Vale do Araguaia e vou para 163. Oh, muito bem. Henrique, então amanhã eu vou te prender de novo esse tempo, para a gente voltar nesse assunto, continuar falando sobre ele, e com certeza o produtor rural está ligadaço nisso que você está trazendo de dica para a gente. Muito obrigado, um abraço, até amanhã então. Até amanhã, todos os nossos ouvintes aí da Rádio Morada do Sol. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.